Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Apanhem a palavra de Deus e abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Todos encontraram? Está escrito assim: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Podem tomar os seus assentos. O título da mensagem que hoje vos trago da parte de Deus para falar com o seu povo é: o seu passado não determina o seu futuro. Vou repetir: o seu passado não determina o seu futuro. Saulo era um cidadão romano desde o seu nascimento, mas ele sempre se orgulhou de ser judeu e fariseu. Ele tinha dois nomes: Saulo, o nome judaico, e Paulo, o nome grego. Ele perseguiu os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Ele era, como dito antes, fariseu, observador da lei. E ele, como bom judeu, intelectual e fiel à lei, precisava fazer alguma coisa para acabar com aqueles que estavam destruindo o judaísmo. Diga, judaísmo. Então ele pede cartas de recomendação para perseguir e matar os seguidores de Jesus Cristo. Certo dia, ele estava indo para a cidade de Damasco com alguns amigos. Ele queria colocar alguns seguidores de Jesus na prisão. De repente, uma luz brilhante vinda do céu o envolveu e ele caiu ao chão. Seus amigos que foram com ele ouviram a voz, mas eles não viam ninguém, só ouviam a voz. E Saulo, então, ele ouviu a voz de Jesus que bradou e lhe perguntou por que o perseguia. Por que perseguiu os santos, os seguidores de Jesus? Vejamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5 está escrito: e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa luz o deixou completamente cego por 3 dias e entregue às orações. Ou seja, Saulo ficou cego e se entrega às orações. Saulo recebeu o evangelho do próprio Jesus Cristo, que lhe revelou. Após ficar cego, Saulo foi conduzido até Damasco, 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber.
Em Damasco havia um discípulo de Jesus por nome Ananias. Qual é o nome do discípulo? Ananias. Deus disse a ele em visão para ele se levantar e ir à rua chamada direita e perguntar na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Deus diz a Ananias que ele estava orando, e Deus mostrou a Saulo numa visão que um homem chamado Ananias ia e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. No texto lido, o texto introdutório em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 13 ao 15, nós vamos ler novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 13 e 15, que está escrito: E respondeu Ananias, quando o Senhor falou com ele, para ir aonde estava Saulo. Ele estava orando, e Deus já o havia mostrado que um homem por nome Ananias entrava, e ele recuperava a visão. Então Deus disse a ele, e Ananias respondeu a Deus. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14, do capítulo 9 de Atos. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Disse-lhe, porém, ó Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A resposta de Ananias para Deus é que Paulo não prestava. Já ouvi falar acerca deste homem. Para Ananias, Saulo de Tarso, ou Paulo, não prestava, era um homem ruim, era um homem perseguidor dos discípulos de Jesus, era um homem que matava, aprisionava os discípulos de Jesus. Para Ananias ele não prestava, mas para Deus ele era um vaso escolhido. Ananias julgou e condenou Paulo por causa do seu passado, porém Deus enxergou o seu futuro e o escolheu. Nem tudo o que os homens, a sociedade pensa de você é o que Deus pensa. Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Preste atenção, por favor. Está escrito: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus ergue do pó, do lixo, aquele que a sociedade diz que não tem mais jeito, que só morrendo, que não tem solução. Deus pega esses e faz assentar-se ao lado de príncipes. A sociedade condena, Jesus absolve, tira a culpa do passado, apaga as transgressões. Isaías capítulo 43, versículo 18. Vejamos o que está escrito. Isaías 43, 18 está escrito: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele nos chama pelo nome e não pelos nossos pecados, nossos defeitos, as nossas falhas. Satanás é o que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Vejamos o que está escrito. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouviram uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso
novo. Todo ser humano é passivo de erros. Porém, Deus nos dá a oportunidade de mudar o nosso agir, o nosso pensar, de nos arrependermos, de confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados, os nossos erros. Foi necessário Deus dizer a Ananias que Saulo agora era um homem convertido, um vaso nas mãos de Deus. Irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, não espere que a sociedade acredite na sua mudança. Não espere que a sociedade acredite na sua conversão. Muitos irão julgá-los, condená-los, mas quem te justifica é Deus. Deus acredita em você. Deus conhece o teu interior. Pode a sociedade te julgar, te condenar pela sua aparência, mas Deus conhece o teu interior. Deus conhece o teu coração. Deus sabe exatamente que há mudanças em você. Se você conseguir agradar a Deus, já está bom demais. Espere a aprovação de Deus e não dos homens. Vou repetir: espere a aprovação de Deus e não dos homens. Gálatas capítulo 1, versículos 10 e 11. Vejamos o que Paulo diz. Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 11 está escrito: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Eita Deus! Aleluia! Olha o que Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos dizem: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Existem muitas pessoas que ainda estão presas ao passado, que o passado está bem presente na vida dessas pessoas, que o passado ainda os acusa, o passado ainda os condena. Mas vamos aprender com o apóstolo Paulo nesta noite, uma das cartas que Paulo escreveu aos cristãos de Filipos, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo escreve que esquece o que ficou para trás e avança para o alvo, que é Jesus, que está à sua frente. Nós não podemos ficar presos a um passado, seja ele bom ou seja ruim. Já passou, irmãos. Temos que nos recordar de algo que nos dá esperança para um futuro melhor. Vou repetir: nós não podemos ficar presos a um passado, seja ele bom ou ruim. Já passou. Temos que nos recordar de algo que nos dá esperança para um futuro melhor. Se o seu passado te condena, você pode corrigir o seu futuro com as ações do presente. Vou repetir: se o seu passado te condena, você pode corrigir o seu futuro com as ações do presente. O passado nos condena, o futuro nos liberta. Algumas pessoas usam o tempo passado como um mecanismo de defesa para justificar os seus erros atuais. O teu passado pode comprometer todo o teu futuro se você persistir no erro, se não houver mudança no seu comportamento para consigo mesmo e para com os outros. Mudança no agir, mudança no pensar, mudança no falar. Por isso é que Jesus disse:
vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós não podemos permitir que o nosso passado esteja presente em nossas vidas, porque a meta de Satanás é nos acusar por erros do nosso passado. E o nosso passado, irmãos, de muitos que aqui estão, de muitos que me ouvem, não é apenas flores, é espinhos também. Temos um passado ruim, um passado de erros, de falhas, de defeitos, trilhando caminhos errados, pecando, no falar, no agir, no pensar. Mas hoje nós nos tornamos pessoas diferentes em Cristo. Cristo nos faz pessoas diferentes. Cristo nos faz pessoas melhores. Mas parece que para Satanás, os adeptos do maligno, para a sociedade que o inimigo usa o tempo todo, está apontando o nosso passado com o intuito de nos parar, com o intuito de minar a nossa fé, com o intuito de nos destruir, com o intuito de fazer ressuscitar aquele velho homem, aquela velha mulher. Mas hoje nós somos novas criaturas em Cristo. Deus disse a Ananias: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias, Saulo não é mais aquele homem. Saulo agora é um homem convertido. Saulo agora passou por uma transformação. Saulo agora é um instrumento que eu vou usar poderosamente para conduzir a minha palavra, o meu evangelho, para ganhar almas para o meu reino, para abrir congregações onde é pregou a minha palavra. Saulo agora é um homem que vai sofrer por amor ao evangelho. Ele não é mais aquele perseguidor dos cristãos. Ele não é mais aquele homem que mata por causa de uma religião, por causa de uma lei. Ele agora é um homem transformado. A sociedade pode trazer à tona o teu passado, mas somente Deus conhece o seu presente, o seu futuro e também o seu passado. A sociedade pode te julgar, a sociedade pode te apedrejar, a sociedade pode até dizer: fez tudo de errado no passado, era um homem mau, era um traficante, usuário de drogas, era uma prostituta, era um assaltante. Mas Deus diz: era, hoje não é mais. Hoje, assim como Saulo de Tarso é um instrumento poderoso em minhas mãos para levar a minha palavra, para pregar a minha palavra. Então não importa a sociedade que aponta, que condena, que julga. O que importa para nós é o que Deus pensa de nós. Quem somos nós para Deus? Haverá um momento oportuno que o diabo tentará de alguma forma te acusar pelo teu passado, desenterrar o teu passado, jogar o teu passado na tua cara, com o intuito de te parar, de te destruir, de minar a tua fé, de te afastar de Cristo. Mas tudo se fez novo. Hoje nós somos um vaso escolhido por Deus. O nome já diz passado, já passou. Nos embriagávamos, muitos usaram drogas, viviam uma vida dissoluta, uma vida de iniquidade, uma vida de adultério, de prostituição,
andava no caminho errado, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes é duro ouvirmos de uma sociedade que aponta, dizer: para este não tem jeito, para esta não tem jeito mais, só a morte dá um jeito nessa pessoa. Deus diz: só a morte não. Eu posso transformar a vida desta pessoa. Eu pego do lixo e faço luxo. Eu pego essas pessoas que a sociedade rejeita, que diz que não tem mais jeito, que não vai mudar, que só a morte dará jeito. Certamente será morte para o mundo e um novo nascimento para Cristo, porque quando Cristo trabalha na vida do ser humano, quando o Espírito Santo trabalha na vida do ser humano, ele tem uma vida renovada em Cristo. Quem bebia não bebe mais, quem furtava não furta mais, quem se embriagava não se embriaga mais, quem usava drogas não usa mais drogas, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais, é uma nova criatura em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor tem o poder de transformar a vida do ser humano. E Saulo, ou Paulo, transformou-se nas mãos de Deus num grande missionário. Escreveu 13 epístolas, foi açoitado, foi preso, enfrentou naufrágio, quase morreu, a víbora o picou e muitos pensavam que ele ia morrer, até tiveram ele como um Deus, porque ele lançou a víbora no fogo e ele permaneceu vivo, porque Deus era com ele. Era o homem que até a sua morte apregoou o Evangelho de Jesus Cristo. E de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser perseguido. Então, meus amados, ouvintes da palavra do Senhor, não dê muito crédito o que a sociedade fala a teu respeito. Não para a obra por este motivo, para ouvir esses que estão falando coisas acerca de ti, porque quem te justifica é Deus. Deus sabe do teu pensar, das intenções do teu coração. Deus te conhece perfeitamente, ainda informe no ventre materno. Deus te conhece, Ele sabe quem você é. Então não importa o que a sociedade pensa ao nosso respeito. Não importa se o nosso acusador fica todo o tempo nos acusando de algo. O que importa para nós é que hoje nós somos uma nova criatura em Cristo. Um vaso escolhido para levar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra e ganharmos almas para o reino do Senhor. Aplauda o Senhor.